Então, a visão mundial nasce dessa resposta cristã frente à realidade do mundo no qual a gente vive. Então, a realidade pode amassar a gente, pode amarrar nossas mãos, pode nos deixar tão chocados que a gente nem se move, mas a realidade também pode ser um impulso para uma resposta. E a visão mundial nasce desse impulso que prefere responder ao invés de se isolar. Eu me chamo Ziel Machado. Atualmente eu estou envolvido em alguns projetos. O Ministério Estudantil, a igreja local e o ensino sempre tiveram na minha área de atuação, né? Na minha origem, eu cresci num lar, meus pais se tornaram evangélicos, eu ainda era criança, bebê, quase, 1 ano e pouco de idade. Meus pais eram batistas, papai se tornou pastor batista, já são falecidos, ambos. Mas a minha formação foi um pouco peculiar, porque na cidade onde eu morava, a melhor escola era uma escola de franciscanos, de freiras franciscanas. Então, mesmo sendo filho de pastor batista, a minha formação infantil foi boa parte dentro de uma tradição franciscana, que foi muito bom para mim. Sobretudo nessa capacidade para dialogar e conviver com diferentes expressões religiosas, culturais. O ambiente franciscano foi muito favorável para isso. Isso me ajudou muito a criar essa facilidade de viver com a diferença. Muito cedo, meu pai percebeu que eu gostava de esportes, então me colocou para fazer esportes e durante 12 anos da minha vida eu fui atleta de alta performance. Isso foi importante para mim porque na época que eu era atleta, o atleta amador não recebia dinheiro, o que a gente recebia era bolsa de estudo. Então eu acabei jogando em 2 clubes no Rio de Janeiro. Isso me permitiu estudar em boas escolas. A quadra foi para mim a grande escola de liderança. O que eu aplico hoje no exercício da liderança cristã, eu aprendi na quadra, né? Aprender a ler contexto, a ler a situação, pensar em alternativas, envolver pessoas, mobilizar a equipe. Foram coisas que foram ferramentas que Deus foram colocando ao longo da minha história e que me permitem hoje desenvolver os ministérios que eu estou envolvendo. Na adolescência, saindo de um contexto eclesiástico, batista, muito fechado em si, eu tinha dificuldade de entender o que acontecia no Brasil do lado de fora. E eu percebi que a minha experiência religiosa era muito útil para domingo, mas não me ajudava na segunda, na terça, na quarta, na quinta, porque a vida religiosa que a gente vivia era um pouco de distanciamento da realidade brasileira. E na escola e convivendo na quadra com os amigos, eu vi que acontecia outras coisas do lado de fora do mundo e eu não sabia como interagir muito bem com isso. Então alguém me presenteou um livro chamado Crer Também Pensar, do John Stott. E esse livro para mim foi quase uma segunda conversão, porque eu achava que crente não fazia perguntas, né? Que fazer perguntas é quase um sinal de fraqueza de fé. Mas nesse livro eu aprendi que não somente eu podia fazer perguntas, como eu devia fazer perguntas. Esse livro abriu a minha cabeça de um jeito que me permitiu olhar para a história, olhar para a realidade, olhar para a minha fé e fazer esse diálogo, buscar esse diálogo entre a Bíblia e a realidade. O que me fez ir para uma faculdade de História e depois Teologia. Então são as 2 áreas nas quais eu tenho estudado desde então. Meu primeiro contato com a visão mundial se deu por meio dos livros. Durante muito tempo, a Visão Mundial fazia a publicação junto com a ABU, da série Lausanne, por exemplo. Então eu comecei conhecendo a Visão Mundial por meio da literatura, do Pacto de Lausanne, toda a série publicada. Depois, com o tempo, a gente como família participou como doadores da organização. Eu fui convidado a ser parte da Assembleia da Visão Mundial. Passei uns anos na Assembleia, até que veio então o convite para ser parte do Conselho da Visão Mundial. Eu gosto da maneira como a Visão Mundial responde de maneira rápida à necessidade. Ela articula, ela dá espaço, cria possibilidades para que pessoas isoladamente, que queiram fazer alguma coisa e não sabem o que fazer,
é muito bom poder participar de um grupo de pessoas unidos nesses projetos. Isso primeiro me atraiu. Uma segunda coisa que eu gosto muito da Visão Mundial é o lugar da criança dentro do Ministério da Visão Mundial, essa prioridade da criança, esse movimento que a Visão Mundial faz, de, seguindo o exemplo de Jesus, trazer a criança para o centro da questão. Você não só cuida do frágil, mas você cuida do futuro, quando você cuida da criança. Então, o meu convite é que a gente se una a essa ação de Deus por meio do seu povo, essa ação de esperança, essa ação de generosidade, essa expressão concreta do amor de Deus na história, onde o amor de Deus é maior do que a dor que esse mundo pode produzir. Cada sorriso infantil é a resposta feliz de Deus dizendo: ok, vocês fizeram a coisa certa. É um privilégio poder participar disso. E a Visão Mundial nasce desse impulso que prefere responder ao invés de se isolar, responder ao invés de lamentar. Por mais conturbada e difícil que seja a realidade, esse desafio de relacionar a necessidade com a nossa possibilidade, eu acho muito interessante. Acho que é uma resposta cristã nesse aspecto, que frente à realidade, a esperança nos move a uma resposta. Então, para mim, a Visão Mundial é uma expressão concreta de esperança, uma ação de esperança, de trazer para as suas mãos o problema que você está vendo e fazer a seguinte pergunta: como é que você relaciona a realidade com as suas possibilidades? 50 anos não é pouca coisa, 50 anos é uma trajetória, né? É quase o que eu tenho de vida, um pouco menos, na verdade, mas é quase o que eu tenho de vida. Mas é bom você ver organizações cristãs que podem durar tanto tempo. No mundo onde a confiança cada vez mais um artigo de luxo, fazer 50 anos é alguma coisa, é um bom testemunho, Nosso Deus é o mesmo, o seu amor continua sendo o mesmo, a extensão e a abrangência desse amor continua sendo o mesmo. O mundo mudou muito, a dor no mundo se ampliou muito, mas essa dor não é maior do que o amor de Deus. Então, a nossa resposta como organização é ser uma expressão concreta desse amor de Deus que é maior do que a dor do mundo. Por isso que é um amor que pode transformar e trazer esperança. Então, cada vez que a gente cuida de uma criança, ajuda uma criança, a gente está afetando o futuro de muitas pessoas. Então, a minha palavra de gratidão é que bom poder fazer parte de algo assim.